Você abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17, versículo 45. Essa palavra foi inspirada na terça-feira. O pastor Daniel pregou e leu esse versículo e eu fiquei coração ardendo quando eu escutei esse versículo. Tantas vezes que a gente já ouviu uma palavra tão conhecida, mas que quando eu ouvi na terça-feira, o Espírito Santo falou ao meu coração que era isso que ele queria ministrar na data de hoje. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, diz assim a palavra de Deus: Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Vamos ler novamente para fixar. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é: como você luta as suas guerras. Quem tem guerras aqui, irmãos? Todos nós, né? Desde pequenininho já enfrentamos batalhas, né? E uma pergunta que é o tema dessa mensagem de hoje é essa: como você luta as suas guerras? Davi foi um homem de muitas guerras e todas que enfrentou, venceu. Amém? Todas as batalhas que Davi entrou, Davi venceu. Qual era o segredo de Davi? Amém? Como é que Davi lutava as guerras dele? Que o exemplo que nós vamos tirar da vida de Davi hoje possa servir para nós enfrentarmos as nossas guerras, para nós lutarmos as nossas guerras. Amém? O que está acontecendo aqui? Por que Davi deu essa resposta? Para quem foi que ele respondeu? Bem, o que está acontecendo aqui? Aí no versículo, capítulo 17 mesmo, a partir do começo, a palavra de Deus diz que está acontecendo uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Muita gente foi convocada para lutar, e está agora frente a frente os dois exércitos. O exército de Israel, de um lado numa montanha, na outra o exército filisteu, e no meio um vale, um campo de batalha. Os soldados estão ali armados, acampados, esperando o momento certo de agir, esperando o momento certo para poder entrar. Mas de repente no versículo 4, um homem sai do meio dos soldados, e este homem tinha um escudeiro na frente para protegê-lo caso acontecesse alguma coisa, alguém disparasse uma flecha, alguma coisa. Então, um escudeiro na frente desse homem, e esse homem ele tinha um tamanho diferente até do escudeiro, um homem muito alto, um gigante. E quando se fala um gigante, a gente já lembra logo do João e o pé de feijão, né? Fábulas, esses contos aí que foram criados na verdade para descredibilizar a palavra de Deus, né? Mas na verdade, a palavra é tão fiel e tão verdadeira que a ciência já comprovou que realmente existiram alguns gigantes no passado. E a Bíblia inclusive dá medidas desse homem. E esse homem tinha aproximadamente 3 metros de altura. Quantos metros? 3 metros. Não é uma altura comum. Amém? Eu mesmo tenho uma estatura quase normal, né? Um pouquinho mais baixa do que alguns. Mas eu tenho 1,75 m mais ou menos. Então, Golias era um homem de 3 metros de altura. E ele se aproximou do exército de Israel.
E a Bíblia diz que esse homem usava um capacete de bronze. Esse homem também usava uma armadura que era com algumas escamas, como escamas de bronze. Então você imagina pequenas plaquinhas de bronze sobre o seu peito, ou seja, uma couraça de couro revestida com bronze, quase que um colete à prova de balas. Amém? Esse homem estava com uma caneleira de bronze. Esse homem estava com uma lança nas suas costas, uma espada muito grande. Esse homem, ele estava carregando só de armamento, ele estava carregando só de roupa, como é que eu posso dizer? Esse acessório, esse equipamento de guerra, só de equipamento esse homem estava carregando quase 70 quilos. Quem pesa 70 quilos ou menos aqui? Você imagina, Golias estava com um de você, em seu corpo, só de apetrechos ali, só para entrar na guerra. Um guerreiro forte, um guerreiro valente, um guerreiro experimentado nas batalhas. E esqueceram de trazer uma aguinha aqui para o pastor. Marquinho, traz uma aguinha aqui para o pastor, Marquinho. Um guerreiro experimentado nas batalhas, elogiado pelo próprio rei Saul. Esse homem de repente se coloca na frente do exército de Israel e começa a oferecer uma proposta. Ei, para que todos vocês guerrearem contra todos nós? Não, vamos fazer diferente. Eu, como filisteu, eu represento o meu povo filisteu. E vocês escolham um guerreiro, o melhor guerreiro entre vocês, para esse guerreiro lutar contra mim. E aquele que ganhar será senhor e o outro será escravo. Ou seja, se o guerreiro de vocês guerrear e lutar e me vencer, me matar, então vocês serão senhor nosso e nós seremos os seus escravos. Assim sucessivamente. Caso eu, Golias, ganhar, vocês, israelitas, serão escravos dos filisteus. No momento em que Golias fez essa proposta ao rei Saul, o rei Saul, ele poderia muito bem ter falado: não, meus soldados estão prontos e nós vamos partir para a guerra. O rei Saul poderia ter intervido, ter falado de alguma forma, ter se pronunciado, ter se imposto ali na verdade, mas ele se acovardou, porque ali já não habitava mais nele o Espírito de Deus. A atitude do rei foi temer. O rei Saul começou a se tremer de medo. Versículo 11 diz: quando ouviram essas palavras dos filisteus, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Quem poderia enfrentar aquele soldado valente de 3 metros de altura? Quantos soldados de Saul, quantos soldados de Israel pesavam menos do que as armaduras do gigante filisteu? Portanto, naquele momento, Saul se acovardou. E quantos de nós temos nos acovardado diante dos nossos problemas e deixando e permitindo que eles ditem as regras contra nós? Ei, meu irmão, não é o seu problema que tem que ditar a regra contra você. Não é o seu problema que tem que ditar a forma de você lutar contra ele. Não é o seu problema que pode olhar para você e te fazer uma proposta. Ei, vamos lutar dessa forma. Eu venço e você perde. Ei. Quantos de nós, irmãos, estamos nos deixando levar, nos deixando abater, entregando os pontos, temendo o que pode acontecer antes de acontecer? Só de olhar para o tamanho do problema, você mesmo se diminui, você mesmo fala: não sou capaz. Você mesmo diz:
Como é que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. Ah, então é melhor eu desistir antes de conseguir. Ei, meu irmão. Não é o problema que tem que ditar as regras. O rei Saul poderia se impor naquele momento, se levantar como um guerreiro que era também valente, um homem que venceu algumas batalhas, levantasse e falasse com aquele gigante de homem para homem, olhando nos olhos dele, mas não, ele preferiu se acovardar e deixou com que o seu problema ditasse as regras da batalha. E assim foi por 40 dias. Versículo 16 diz que durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Ei, não tem ninguém aí no meio desse exército para me enfrentar? Cadê o Deus de vocês? O Deus de vocês, vocês não falam que é um Deus tão forte, tão poderoso, tão fiel? Será que o Deus de vocês abandonou vocês, é isso? Será que o Deus de vocês está descansando, dormindo? O que está acontecendo com o Deus de vocês? Já tem 40 dias que eu venho aqui chamar alguém para lutar comigo e não tem ninguém, não tem um guerreiro dentre o povo de Israel que possa lutar comigo? Seus covardes. E durante 40 dias, de manhã e de noite, eles escutaram as mesmas afrontas, as mesmas coisas. Durante 40 dias e 40 noites, tudo que eles ouviram foi zombaria, seus medrosos, seus covardes. E Saul já estava uma pilha de nervos, já não sabia mais como suportar aquela situação. E a Bíblia interrompe esse cenário para começar a falar de Jessé, um homem que tinha um dos seus filhos, Davi, o menor de todos eles, um homem que teve 8 filhos. E Jessé, ele teve 3 dos filhos dele alistados para essa guerra. De 8 filhos, 3 foram alistados, sobraram 5 filhos. Dos 5, Davi era o menor, amém? Davi era filho caçula. Então vem aqui, Davizinho. Davizinho, você vai levar uns queijinhos lá pro rei Saul, pro soldado chefe lá. E você vai levar também uns grãos torrados aqui pros seus irmãos. E me traga notícia de como eles estão. Amém? Vai lá, Davi. Davi levantou ainda de madrugada, partiu em direção onde estava acontecendo a guerra. E quando chegou naquele lugar, entregou os queijos ao capitão. E foi correndo para ver os soldados, onde os soldados estavam ali de prontidão, de frente ao exército dos inimigos. Então Davi chega naquele lugar para oferecer ali aos irmãos aquelas coisas que ele foi mandar. Quando de repente Davi foi surpreendido pela voz do gigante Golias, que mais uma vez afrontava o exército do Deus vivo. Mais uma vez, aquele gigante ameaçava o povo. Mais uma vez aquele gigante falava que aquele povo era covarde, medroso. Falava que o Deus daquele povo não estava velando por eles, não estava ligando para o que estava acontecendo. E Davi escutou aquelas palavras. E Davi imediatamente ele quis saber o que estava acontecendo. Versículo 24 diz: quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar,
e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa do seu pai Israel. Aí no versículo 26 diz: então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Pois, quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi aqui, ele se indignou com o que estava acontecendo. Peraí, o que está acontecendo? O que esse incircunciso está falando ali? Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E alguém pegou e começou a contar para ele a história. Ah, Davi, você nem sabe, cara. São 40 dias aguentando esse gigante, zombando da nossa cara. Ah, Davi, você nem sabe, são 40 dias aguentando esse gigante, nos afrontando e afrontando o nosso Deus. São 40 dias. E pior, ele vem, Davi, de manhã e vem à tarde de novo. São 80 vezes, Davi. Mas Davi fala assim: quem é esse incircunciso? Meu irmão, o que é esse problema diante do Deus que você serve? Às vezes nós nos esquecemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando você tem um problema com o seu carro, você vai no fabricante e ele te troca a peça, não é assim que funciona? E o carro volta novo para casa. E quem é o fabricante do crente? Meu irmão está com um problema, dobre os seus joelhos. Chora na presença do Senhor. A oração é a força mais poderosa da terra. Quando nós oramos, nós movemos a mão de Deus a nosso favor. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu oro, o céu se move em meu favor. É como se eu tivesse o poder de Deus. Só que o poder, na verdade, ele é de Deus, está na minha oração, ele se move através da minha oração. Quantas vezes nós baixamos a guarda por medo de enfrentar um problema? Deus está falando conosco nesta noite. Ei, de que forma nós temos lutado as nossas guerras? E a Bíblia diz no versículo 26 que Davi, ele perguntou o que estava acontecendo, e ele perguntou qual era a recompensa, e ele perguntou: quem é esse incircunciso? O que esse homem está pensando que ele é? Para falar assim do nosso Deus. Versículo 31 diz: então depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. O que está acontecendo aqui? Davi se indignou por aquela situação, amém? Davi ficou indignado. E as pessoas que estavam à volta de Davi, ouvindo aquela conversa, participando daquela conversa, achou interessante aquela indignação de Davi. Então o que fizeram? Foram falar com Saul. Ei, Saul, você nem sabe, meu. Nós estamos numa aflição aqui por causa desse gigante. Chega um menino, franzino, e esse menino falou que quer enfrentar o gigante. Haha, Saul. Aí Saul falou: quem é esse menino? Traga ele aqui. Menino Davi foi até a presença do rei no versículo 32 e disse: não deixe que ninguém se desanime por causa dele. O teu servo lutará contra esse filisteu. Acho que Saul olhou e falou: que bonitinho, né? Que bonitinho. Tão menininho, né? Que bonitinho.
Aí Saul resolveu dar aquela chacoalhada nele, né? Versículo 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, rapaz, acorda, pois ainda és moço, e ele é um guerreiro experiente desde a mocidade. Ei, cara, você ainda é um menino. Vamos tentar imaginar aqui a idade de Davi, vai. Abre sua Bíblia no livro de Números, capítulo 1, versículo 3. Números, capítulo 1, versículo 3, por favor. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de quantos anos? 20 anos para cima. Davi, somando aos seus irmãos, eram em 8. Como estavam em guerra, as pessoas que podiam ir para a batalha, que fossem de 20 anos para cima, seriam alistados para a guerra. Ele teve então 3 irmãos que foram alistados para a guerra. Subentende-se então que 5 era menor que 20 anos, concorda? E dos 5, Davi era o caçula. Vamos imaginar assim, um fora, um dentro e um no pensamento, né? Vamos imaginar essa situação. Um fora, um dentro e um no pensamento. Vamos imaginar que assim, nessa situação, mesmo assim, meu irmão, vão durar 1 ano de gestação, né? Porque até acabar a gestação, daí tem todo aquele período do resguardo, aí tem tudo aquilo, aquele processo e tal, para mãe engravidar de novo, não é isso? Então vamos contar 1 ano. Então, tirando Davi, são 4 filhos abaixo de 20 anos, certo? Vamos contar 19, 18, 17, 16. Davi tinha aproximadamente entre 15 e 16 anos. Tem algum menino aí de 15 ou 16 anos? Tem algum? Tem o Natanzinho? Vem aqui, Natanzinho, vem aqui. Vem aqui, fazendo favor. Rapidinho. Ô, Natanzinho, tira esse agasalho aí, negão. Tira esse agasalho. Isso. Vem aqui, Natanzinho. Ele é alto, né? Vem o Ian também. O Ian, você é mais baixinho. Vem aqui. Vamos imaginar Davi com esse físico. Quantos quilos você pesa, mano? Mano, eu não sei. Não sabe. Imagina uns 48. Quantos quilos você pesa? Tira essa blusa, Ian, fazendo favor. Olha o porte físico dos Davi, mano. Dá uma olhada. Estica aqui um pouquinho a camisa, mano. Imagina o rei Saul olhando para um cara desse e falando: rapaz, meu, admiro a sua coragem, cara. Vocês são corajosos demais. Eu gostaria que um só dos meus soldados tivesse a coragem que vocês têm, mano. Ó. Não, a Dalé seria o Golias, né, mano? Pode ir lá, mano. Pode ir lá. Deus abençoe, cara. Vocês estão entendendo? A proporção era muito parecida com essa. Aí Saul olha para a cara dele e fala: rapaz, você é um menino ainda. Você está entendendo o que você está falando? Não é possível que você saiba o que você está me falando, cara. Sua mãe pôs o que no seu mingau hoje, ô Davi? Porque um menino, como pode lutar contra um homem daquele tamanho, de 3 metros de altura, que o seu peso, Davi, o seu peso, não é nem o equipamento de guerra dele, cara. É. Ou seja, o que nós estamos perdendo, igreja, com o passar do tempo? Aquela virtude, sabe, aquela coragem, aquela petulância de quando nós éramos jovens, primeiro amor, sabe? Não, hoje eu vou para a vigília. Quando eu converti, eu ia para a vigília na quarta-feira, cara. Quinta-feira ia trabalhar como? Cansadão, mas eu ia. Né? Mas com o tempo isso vai se perdendo, meu irmão. E nós não podemos. Não faz tanto tempo assim não, negão. Faz tanto tempo assim não.
Mas nós não podemos perder, irmãos, essa essência, sabe? Essa coragem dos jovens de falar assim: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a diferença, pode deixar que eu vou. Sabe, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de fazer a obra de Deus, aquela vontade de fazer o que é certo diante de Deus, sabe? E Davi, na verdade, ele estava cheio de vontade, ele estava cheio de sede. Davi queria ir de qualquer jeito, e Saul falando para ele: rapaz, não vai, você vai se prejudicar. Mas Davi mesmo assim falou: eu vou, eu quero ir. Aí Davi fala um negócio meio impressionante, meio estranho aqui. Versículo 34 diz assim, ó: então Davi disse a Saul: o teu servo cuidava de ovelhas. Quando ele fala o teu servo, ele está falando dele mesmo. O teu servo cuidava de ovelhas, as ovelhas do seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o matava. Irmãos, é fácil de acreditar numa história dessa, não? Mas pega os Davizinho ali, que subiu aqui no altar, né? E imagina um cara desse matando um urso e um leão. E sabe o que é mais interessante ainda? A Bíblia não cita essa passagem. Davi estava cuidando das ovelhas, de repente veio um leão, outro dia veio um urso. A Bíblia não cita. A única vez que a Bíblia cita, me corrija aí se eu estiver errado, os teólogos aí de plantão, mas a única vez que a Bíblia cita foi contado pelo próprio Davi, ou seja, não tinha uma testemunha, não tinha ninguém que pudesse afirmar o que realmente aconteceu. Alguém dos meus soldados aí viu um urso morto nas terras ali, perto de onde Jessé mora? Alguém aí viu um leão morto lá perto das terras de Jessé? Ninguém viu? Como é que Saul foi acreditar numa história dessas, meu irmão? Eu vou te falar por que Saul acreditou nessa história. Porque Saul já tinha provado o que era ser cheio do Espírito Santo. O próprio Saul, cheio do Espírito Santo, venceu várias batalhas. Portanto, quando Davi falou: ei, você está olhando para o meu tamanho, para a minha força, mas não se engana com isso não. Um dia um urso veio atacar as minhas ovelhas e eu tirei a ovelha da boca dele e o matei. E fiz a mesma coisa com o leão. E vou fazer a mesma coisa com esse gigante que está afrontando o Deus de Israel. Quando Saul ouviu essa história, Saul acreditou na hora. Por que Saul acreditou, meu irmão? Porque um dia ele foi cheio do Espírito Santo, e com o Espírito Santo trabalhando nele, ele venceu várias guerras, ele lutou várias batalhas. Tanto que se cantava antes: Saul matou milhares. Por que Saul matou milhares? Porque era melhor que alguém? Não, porque era um homem ungido, cheio do Espírito Santo. Naquele momento, Saul se deu conta de que Davi agora estava cheio do Espírito Santo. Meu irmão, meu irmão, o gigante chegou a ofender Davi alguma vez? Não. Davi não tinha obrigação de lutar. Davi não era nem soldado. O que motivou Davi a lutar foi o zelo pelo seu Deus.
Quantos de nós, irmãos, principalmente nessa época, estamos levantando bandeiras, ideologias, mas estamos esquecendo de levantar a real bandeira, o Evangelho de Cristo. Quantos estão tatuando o escudo do time do coração, sabe? Ou então exibindo uma camisa, mas quem olha para ele não fala que ele é um servo de Deus, um cristão. Ei, meu irmão, precisamos despertar. Onde está Davi em nós? Onde está Davi em nós, igreja? Você não tem obrigação de lutar, mas quando você vê alguém afrontando o seu Deus, o que você tem que fazer? Não é botar porrada em ninguém, não. Ei, vai sair lutando lá fora, não. Porque essa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades. A nossa luta se vence aqui, ó, joelho no chão, jejum e oração. Aleluias. E a Bíblia diz já no verso 34, então, não, já li o 34, né? Isso, vou ler o 36 agora. Davi continuando falando aí: o teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha a declaração de Davi. Então Saul imediatamente acreditou e disse no versículo 37. Não, e Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ou seja, Davi conseguiu o que ele queria, e agora? Né? O rei Saul acreditou na história dele. Tá bom, Davi, o que você está falando eu vou acreditar. Versículo 38 diz: Saul colocou a sua própria armadura em Davi e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Como o rei, a melhor armadura que tinha era a armadura dele, de fato. E ele cedeu essa armadura para Davi. Como o rei, a maior autoridade, designou a Davi, abençoou Davi. Mas as nossas armas humanas, o nosso prestígio, nossa liderança, ela não pode me livrar e te livrar da morte. O rei Saul já tinha dado o aval, mas isso não ia fazer Davi voltar vivo da situação. Quem acredita que Davi poderia voltar vivo da luta só porque Davi foi autorizado pelo rei? E as armaduras que representam a nossa forma própria de lutar, sabe? Eu luto do meu jeito, sabe? As armas que eu uso são as armas que eu mesmo escolho, sabe? E essas armas, elas não servem mais nos cristãos, no servo de Deus, porque a nossa luta não é mais contra a carne e o sangue, sabe? Então, se você é um servo de Deus, essas armaduras mundanas não vão servir mais e ficar bem em você.
O rei, ele fez o melhor que ele podia, ele confiou. Vai lá, Davi, toma aqui a minha armadura, toma aqui o meu capacete, toma aqui a minha própria espada. Mas isso não era garantia de que Davi voltaria vivo da batalha. Então Davi, ele tirou tudo e falou: não vou precisar disso não, rei Saul. Versículo 40 diz: então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com uma funda nas mãos. Ei, meu irmão, Davi, ele estava cheio do Espírito Santo, ele era servo de Deus, e as armas do mundo já não serviam mais nele, e ele as recusou. Davi rejeitou as armas do mundo. Quantas vezes nós estamos ainda nos disponibilizando, né? Nos dispondo das armas do mundo. Tanto de crente que tem arma em casa. Eu estava lá, enfim, não vou nem citar para a pessoa não, de repente estar assistindo e não lembrar. Não era eu. Mas eu conheci uma pessoa que pediu oração para mim: pastor, ora aí, porque está saindo o meu porte, cara. Quando saiu o porte, pastor, eu quero contar um testemunho. Qual o testemunho? Não, meu porte saiu, já comprei logo uma quadradona e blá blá blá. Quantos crentes, irmão, estão resolvendo as coisas no morro, chamando o partido, chamando lá os disciplina. Não, vamos para as ideias. Ô, irmão, essas armas não cabem mais em você não, crente. A Bíblia diz que depender de você, viva em paz com todos. Isso. E todo mundo respeitou, porque estava em nome de Jesus. Agora chega lá com malandragem: pastor, não, estou aqui com a minha quadradona, eu quero ver quem vai. Ô, pastorzão, não ia descer não. Você não ia descer de lá não. Porque essas armas, irmãos, não cabem mais em nós. Vai ficar estranho, vai ficar pesado, vai ficar incômodo. Não cabe mais. Não cabe mais. Pela lógica, Davi precisava de armas. A armadura do rei, ela era a melhor arma de guerra que se poderia ter na época. A maior autoridade de Israel era o rei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Deus não guardar, em vão vigia quem guarda. Se Deus não edificar, em vão vigia quem edifica. Em vão trabalham os que edificam. E vou acrescentar uma aqui: se Deus não lutar, meu irmão, em vão vigia quem luta. Salmo 127, 1 e 2. Coloca esse texto aí para a gente ler enquanto eu passo para a próxima página. Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Eu gosto mais da outra versão, mas vamos nessa mesmo. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela mandar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deus trabalha pelo crente enquanto o crente está dormindo, irmãos. Aleluia. Você vai dobrar o seu joelho antes de dormir e vai falar com Deus: Senhor, eu estou passando por tal situação. Senhor, eu estou passando por um vício.
Senhor, eu estou sendo ameaçado. Senhor, eu estou passando por uma situação que eu não posso resolver, meu Deus. Eu preciso da tua ajuda. E ali você chora aos pés do Senhor. Ali você clama ao Senhor. E o Senhor ouve a sua oração e resolve. Enquanto você está dormindo, alguma coisa está acontecendo. Aleluias. O Senhor entrega aos seus enquanto eles dormem. Ei, meu irmão, não adianta você levantar cedo, acordar tarde. Não adianta você correr atrás das armas de acordo com a sua própria inteligência, de acordo com a sua força, de acordo com a sua vontade. Não vai dar certo. As armas do mundo já não servem mais em nós. E meu irmão, acredite, no outro dia, quando a situação estiver resolvida, você vai olhar para trás e vai falar: o que eu fiz para essa situação se resolver? Não fiz nada, eu só orei. Quem fez foi Deus. Aleluias. Quem fez foi Deus, não tem outra explicação. Davi agora está na frente de Golias. Versículo 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, um jovem ruivo, de boa aparência, o filisteu o desprezou. E disse a Davi: por acaso eu sou algum cachorro, para que venhas até mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: vem atacar-me, e eu entregarei o teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Ei, meu irmão, sabe, as aparências às vezes não condizem com a realidade. As aparências enganam. Aparentemente, a razão pode mais do que a fé. Aparentemente, o mal é maior do que o bem. Aparentemente, o diagnóstico é maior do que a cura. E às vezes essas coisas querem nos envergonhar, querem nos diminuir, querem nos ridicularizar, sabe? Às vezes o gigante olha para você e fala: já perdeu. E aí é que vem a pergunta, igreja: como é que você luta as suas guerras? Você deixa o seu problema ditar as regras para você de como será, como que vai acontecer a guerra? Ou você guerreia do seu jeito? Tem gente que prefere se matar. Tem gente que prefere se esconder em alguma caverna. Tem gente que prefere arrumar uns amigos armados. Tem gente que prefere ele mesmo resolver, né? Da forma dele. Tem gente que prefere um monte de outras coisas. Tem gente que prefere abandonar tudo e morar na rua, na praça. Tem gente que resolve as coisas indo para o vício da bebida, do álcool, as drogas. Tem um monte de atitudes que as pessoas tomam para resolver os seus problemas e para lutar as suas guerras. Mas a minha pergunta é para você, não é para eles. De que forma você luta as suas guerras? Porque Davi falou aqui no versículo 45. Você vem me atacar com espada, com lança, com escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode estar querendo me intimidar com as suas palavras, com o seu tamanho, com a sua armadura, com a sua espada. Você pode estar tentando me intimidar com a proporção da sua força em relação à minha.
com os que os olhos podem ver. Você pode estar tentando me intimidar com um diagnóstico, com um papel. Você pode estar tentando me intimidar de qualquer forma, mas eu vou contra você, problema, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Deus Criador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aleluias, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aleluias. Imagina um exército de Faraó correndo atrás de Moisés, junto com o povo de Israel, e de um lado um monte, do outro monte, e na frente só um mar. A sentença estava dada, o povo começou a falar: ei Moisés, não tinha cova suficiente lá no Egito, para que você trouxesse nós para morrer aqui. Moisés poderia ter enfrentado esse problema de qualquer outra forma, mas Moisés fez algo tão simples, que está acessível para mim e para você. Moisés orou: Deus, o que eu faço agora, Senhor? Eu não tenho para onde ir, Deus. Senhor, a situação me engoliu, eu sou tão pequeno dentro do que está acontecendo. Senhor, o que eu faço agora? Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu só tenho um cajado. Dá para fazer o que com um cajado, meu irmão? Diante de um exército furioso, com carros e cavalos atrás de você. Mas Deus falou: Moisés, toca nessas águas. Confia em mim. E quando Moisés tocou nas águas, o mar se abriu, aleluias. E o povo de Israel passou, aleluia, por no meio do mar, e pisando em terra seca, pisando num chão seco, e atravessou o mar. E a Bíblia diz que grande foi a alegria do povo. E Miriam, irmã de Moisés, começou a dançar e cantar e tocar o seu pandeiro, aleluias, porque fiel é Deus para cumprir as suas promessas, aleluias. Você é povo de Deus, meu irmão. Você é sacerdócio santo, ei, você é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar em você. O que você precisa é confiar. O que você precisa fazer é acreditar. O que você precisa fazer é orar, meu irmão. Não deixe a circunstância te engolir. Não faça como os discípulos: ei Jesus, não te importa que morramos? Você vem contra mim com o que é provável, mas eu vou contra você com o improvável. Você vem a mim com a razão, mas eu vou até você com a fé. Aleluias. Você vem contra mim com o mal, mas eu vou contra você com o bem. Porque parece que o mal vence o bem, mas não, meu irmão. Fique em paz. Somente confia, porque o bem vai vencer, aleluias, vai vencer. Continua fazendo bem, continua praticando bem, porque o bem vai vencer, aleluias. Você vem a mim com armas humanas, mas eu vou até você com as armas espirituais, aleluias. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra, vigiando e orando sempre. É assim que eu luto as minhas guerras, aleluias. Você vem a mim em nome do Deus desse século, mas eu vou até você em nome dos deuses e Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que deu a vida por mim, aquele que me amou primeiro, aquele que tem um plano de salvação desde antes da fundação do mundo. Ei, você vem a mim em nome aí desses falsos deuses, mas eu vou contra você em nome do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aleluias, aleluias. Como é que estamos lutando as nossas guerras, irmãos? É você quem dita as regras dessa guerra.
Essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. O que nós precisamos fazer é orar, é confiar, é buscar, é jejuar. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Meu irmão, o problema às vezes vai tentar te intimidar, mas você precisa fazer uma declaração de fé, chamando à existência a sua vitória. Você precisa fazer uma declaração de fé, chamando à existência a sua vitória. Você precisa colocar para fora as garras, as suas garras, para poder intimidar os seus inimigos. Porque muitos de nós, quando estamos passando por um problema, por um gigante, não colocamos as nossas garras para fora, esquecemos. Qual é as garras do crente, pastor? O conhecimento da palavra de Deus, o jejum, a oração, a fé, a confiança. Ei, eu confio no Deus que eu sirvo. Deus pode intervir nessa situação. Deus pode intervir nessa situação. Ei, meu irmão, Deus pode intervir em qualquer situação. Porventura, há algo impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Alguém pode se levantar e falar para mim se existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Certo dia um homem chegou até Jesus com um filho no colo e disse: mestre, se o Senhor puder, cura meu filho, porque ele é possuído por algum espírito mau, que o faz se lançar no fogo, que o faz se lançar na água, e o faz tentar tirar a própria vida. E os seus discípulos oraram por ele e não conseguiram expulsar esse mal. Mas se o Senhor puder, cura meu filho. Mas Jesus olhou para ele e falou: a pergunta não é se eu puder, a pergunta é: você pode crer? Porque se você puder crer, eu posso curar. Às vezes nós fazemos a pergunta errada para Deus. Senhor, se o Senhor puder me ajudar nessa situação, me ajuda, Senhor. Mas o Senhor olha para você nesta noite e fala: se você puder crer, não é se eu puder. Deus pode fazer qualquer coisa. Tudo está no alcance das nossas mãos através da oração, através do jejum, da intercessão, através da busca por Deus. Nós podemos, irmãos. Nós podemos. Faça a pergunta certa ao Senhor nesta noite. Senhor, o Senhor está vendo esse problema? O Senhor está vendo essa situação? Essa situação é um gigante, Pai. E está difícil de conseguir, está difícil de continuar. A circunstância, tudo está dizendo, as pessoas, tudo está dizendo que eu não vou conseguir. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode me tirar do vício, ou libertar um filho meu, um parente meu do vício. Eu sei que o Senhor pode tirar... me tirar dessa situação. Eu sei que o Senhor pode me abençoar. Afirma, meu irmão, conta a sua vitória. Tem um ditado no mundo que fala: a gente não pode contar a vitória antes da hora. Mas você, entre você e Deus, ali no seu quarto, na sua intimidade, meu irmão, pode sim, começa a contar a sua vitória. Eu vou vencer em nome de Jesus. Esse problema não vai me destruir em nome de Jesus. Esse mal não vai destruir minha família em nome de Jesus. Esta situação não vai me destruir em nome de Jesus. Aleluias. E aí, meu irmão, você vai dormir. E aí você vai descansar. E enquanto você está dormindo, a mão de Deus, aleluia,
aleluias, começa a trabalhar em seu favor. E aquilo que era impossível começa a se tornar possível. Ei, aquilo que não ia acontecer começa a acontecer. Enquanto você está dormindo, a mão de Deus está agindo em seu favor. E aquela que era estéril começa a gerar, aleluias. E aquele que é viciado começa a ser liberto, aleluias. E aquele que está depressivo começa a receber alegria e fôlego de vida, aleluias. Aquele que está mal começa a ficar bem. Aquele que está triste, aleluias, começa a se alegrar. Enquanto você dorme, ei, Deus trabalha em seu favor, aleluias. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confiar. Confiar. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E alguém perguntou: pastor, como que faz para ser cheio do Espírito Santo? E a resposta do pastor foi: preciso dar uma saidinha rapidinho, mas enquanto isso, pega aquela peneira, vai até o rio e enche aquela peneira de água. E o pastor saiu e ele seguiu a orientação do pastor e pegou a peneira, colocou a peneira, mas quando ele tira a peneira volta vazia. Então ele coloca de novo, quando ele sobe a peneira está vazia. Então ele põe mais uma vez, incansavelmente, ele fala: não, se o pastor falou vai dar certo. E ele começa a colocar a peneira e subir a peneira. Quando daqui a pouco, quase uma hora depois, o pastor chega: e aí, rapaz, conseguiu? O pastor: é impossível, cara, não tem como. No momento que eu subo a peneira, a água desce. Então o pastor pegou a peneira das mãos dele e falou: rapaz, presta atenção como que eu vou fazer. O pastor mergulhou a peneira e deixou ela mergulhada. Tá vendo, filho? A peneira está cheia de água. O que isso quer dizer? Que você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo no seu ambiente de pecado, com a sua rotina de coisas erradas, sabe? Você não vai conseguir trazer o Espírito Santo para o seu ambiente. Você precisa mergulhar no ambiente onde está o Espírito Santo. Aleluias. Ah, pastor, eu tenho que ficar na igreja 24 horas. Não, você é o templo do Espírito Santo. Você é o ambiente do Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo aqui, também pode ter na sua casa, também no seu trabalho, também na escola, também dentro da condução, porque você está sempre mergulhado no ambiente do Espírito Santo. Aleluias. Quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Se mantenha mergulhado no ambiente do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Igreja, desperta. Nunca foi tão necessário despertar como está sendo nos nossos dias. Pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas quer viver a vida de qualquer forma. Quantas vezes, cuidando das ovelhas naquela solidão, sem alguém para conversar, Davi teve como companhia o próprio Espírito Santo. Como um louco, parecendo um louco aos olhos de quem olhava, mas o tempo inteiro falando com Deus, o tempo inteiro cantando salmos, cantando louvores a Deus. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi ocupava o seu tempo adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, mergulhado no ambiente onde o Espírito Santo estava. Aleluia. Mas tem muito crente hoje, igreja. Aqui não tem, mas tem bastante lá fora. Que mal saiu do culto, cantou uns louvores, chorou, se alegrou, blá blá blá. Mas quando sai do culto, passa um carro de som, aquele som estrondoso, blá, blá, chega, treme, sabe? Blá, blá, blá. Desenrola, bate,
E o crente acabou de sair do culto. Aí ele não consegue ficar sem. E ele joga de lado. Acabou de sair do culto. Meu irmão, nós precisamos nos manter dentro, mergulhados no ambiente do Espírito Santo. A equipe vai subir? Pode subir. De que forma você luta as suas guerras? Versículo 47 diz: e para que todos aqui se ajuntem, e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. A motivação da sua vitória precisa ser para a glória de Deus. Não queira vencer para cantar aquele louvor do sabor de mel, mas queira vencer para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluias. Davi falou para que todos aqui presentes, tanto o exército de Israel, como também o exército filisteu, todos aqui presentes, para que todos vejam que só o Senhor é Deus, aleluias, que cuida do seu povo, que ama a sua igreja. A nossa motivação, a motivação da nossa vitória está em Deus. A motivação para continuar, Alanzinho, está em Deus, cara. Ah, pastor, eu não estou conseguindo. A motivação que você tem que buscar está em Deus, cara. Ah, pastor, está tão difícil. Eu sei. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E se apega em Deus, meu irmão. E depois que receber a graça, depois que for vencedor sobre essa batalha, ei, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Então Davi colocou a mão no alforje e tirou dali uma pedra e a lançou com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e matando. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Versículo 51. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. E quando viram que o seu guerreiro estava morto, o exército fez o quê? Fugiu. Aleluia. Como é que você luta as suas guerras, meu irmão? A partir de hoje, lute suas guerras em nome do Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Aleluia. Não fique olhando para o provável, olhe para o improvável. Não fique olhando para as circunstâncias, aleluia, olhe para Jesus. Não fique olhando para a razão, olhe para a fé. E a fé é espiritual, meu irmão. Tem gente que tem fé no time, tem gente que tem fé no bingo, na loteria, tem gente que tem fé em tanta coisa, mas eu farei menção, aleluias, aleluias. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele todas as nações se curvem, aleluias, toda língua confessará, aleluias, que só o Senhor é Deus, todo joelho se dobrará perante esse Deus. Pode apagar as luzes da igreja, meu irmão, fique de pé, estamos encerrando. Eu gostaria que você declarasse nesta noite, numa atitude de fé, aleluias, que você vai vencer esta batalha, em nome do Deus, aleluias, do Deus Criador, do Senhor dos Exércitos. Seja qual for a batalha que você está enfrentando, meu irmão, aleluias, você vai vencer, no nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome.
aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou. Você pode levantar as suas mãos e declarar: assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Oh, aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Declare bem forte: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Depois de uma palavra dessa, eu queria nessa noite convidar você que está aqui hoje, entrou e você está enfrentando um gigante muito grande na sua vida. Só Deus sabe, só você sabe a luta que você está passando. Só Deus e você sabe a luta que você está passando. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo uma fase boa da sua vida. Tem pessoas aqui que estão vivendo um momento em paz, de bonança, mas tem gente que entrou aqui que está enfrentando uma guerra, enfrentando uma luta tão grande, e só você e Deus sabem o que você está passando. A palavra diz em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então eu quero terminar esse culto convidando você para vir aqui à frente. Você que está enfrentando uma luta tão grande, que só Deus sabe o que você está passando. Pode vir em nome de Jesus. Isso. O problema nosso hoje é que nós estamos tão sobrecarregados e cansados, que nós estamos indo para a fonte errada. Muitas vezes a gente está indo para a direção errada. Perceba a palavra de Deus nessa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Perceba a palavra. Jesus está dizendo: vinde a mim. Está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. A fonte é Jesus. A fonte de descanso para a sua vida é Jesus. Talvez você está aqui hoje e você ouviu essa palavra e você não está se sentindo Davi. Você está sentindo aquele exército que ficou 40 dias sendo ameaçado pelo gigante. Talvez você ouviu essa palavra e você diz: eu não me considero Davi, porque a luta é tão grande, a ameaça é tão grande, eu não consigo vencer essa luta. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você: Jesus é o nosso Davi. E quando você não conseguir vencer a guerra, Jesus vai vencer por você. E existe uma guerra que a gente não consegue vencer sozinho. Essa guerra é o pecado. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Jesus venceu lá na cruz do Calvário. Ele derrubou o nosso gigante. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E nesta noite nós queremos orar pela sua vida, e esse gigante que você está enfrentando vai cair por terra em nome de Jesus. Quero convidar os ministros aqui, vamos interceder por essas pessoas. Quero convidar os pastores, evangelista Vinícius, quero convidar a pastora Hélia, presbítero Sandro, em nome de Jesus. Eu sei, eu tenho certeza absoluta no que eu estou ministrando sobre a sua vida.
Se Deus liberou essa palavra hoje através da vida do pastor Rogério sobre a sua vida, é porque Deus está te chamando para você vencer essa batalha no nome de Jesus Cristo. E você vai, em nome de Jesus, você vai, no nome de Jesus, derrubar esse gigante da sua vida com as armas corretas. E estar aqui no altar é uma arma que Deus te deu nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar por eles. E a igreja que está aí, por favor, irmãos, seja agora um intercessor, levante as suas mãos, porque só Deus sabe o que essas pessoas estão passando, só Deus sabe a situação dessas pessoas. Então vamos cobri-las nesta hora de oração, em nome de Jesus. Levante sua voz e vamos orar por elas. Pai, esses meus irmãos e essas minhas irmãs estão aqui hoje no altar, e eles estão enfrentando uma luta, Senhor. Talvez estão sobrecarregados, cansados, mas o Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da segunda chance, Pai. Tu és o Deus que muda as circunstâncias. Talvez estão sobrecarregados aqui, Senhor, cansados. A luta está grande, a adversidade é enorme. Até tentou vestir algumas armaduras para tentar vencer, mas não conseguiu, Senhor. Mas nessa noite eu creio no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor. Parece que eles estão cercados, mas a providência do Senhor está vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não muda. Continue orando. E não falha, permanece sempre o mesmo poder. Igreja, ore por essas pessoas aqui, ó. Estenda suas mãos com fé, isso. Declare cura, libertação. Agindo Ele, quem impedirá? Vamos, levanta sua mão e ore por eles. Deus não muda. Gigantes estão caindo nessa hora. Barreiras estão sendo quebradas em nome de Jesus. Aleluia. Sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Levanta sua mão para o céu comigo nesta hora em nome de Jesus. Declare assim: eu recebo a minha vitória pelo poder do nome de Jesus. Aquele que venceu o pecado, a morte, que morreu na cruz para me dar vitória. No nome de Jesus, eu recebo a marca do sangue de Jesus sobre a minha vida nesta noite. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado aí com fé, porque depois de uma palavra dessa a gente não pode sair daqui derrotado, a gente não pode sair daqui cabisbaixo, a gente não pode sair daqui diferente. Olha para alguém que está do seu lado e profetiza uma palavra de vitória aí para essa pessoa. Isso, profetiza aí em nome de Jesus. Aleluia. Levanta sua mão para o céu, amém? Aleluia. Deus não muda. Lembrei dessa canção. E não falha, permanece sempre o mesmo. Aprendeu, né? Poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Quem aprendeu? Vamos lá, só a igreja. Deus e não falha, permanece sempre o mesmo,
poderoso e tremendo. Esse é o nosso Deus, Deus de Davi. Declare bem forte: agindo Deus, quem impede? Para encerrar, vamos lá agora todo mundo. Deus não muda, aleluia, e não falha, permanece sempre o mesmo, sempre o mesmo, poderoso e tremendo, aleluia, e tremendo, agindo Deus, Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia! Oh, glória! Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa palavra que foi liberada. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sairemos daqui essa semana, Senhor, prontos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, glorificando o Seu nome em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Abençoe os nossos filhos que estarão na escola. Abençoe a dona de casa, Senhor. Abençoe o pai de família que vai sair para a rua para trabalhar, Senhor. Guarde-nos, ó Deus. Protege-nos da bala perdida, Senhor, do homem sanguinário, do assalto, Senhor. Protege da injustiça, Senhor. Protege do ódio, Senhor. Venha guardar nossa casa, nossa família. Venha guardar nosso coração de qualquer palavra, Senhor, de qualquer, Senhor, informação negativa que procura, Senhor, nos blindar, Senhor. Procura, Senhor, tentar nos neutralizar. Que possamos, ó Deus, continuar firmes nas Tuas promessas, no nome precioso de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.